A paz, igreja, boa noite. Vamos declarar comigo mais uma vez, fala assim comigo: esse culto já é o melhor culto da minha vida. Você também que está na sua casa agora nos acompanhando, declara aí, fala assim: esse culto vai ser o melhor culto, já é o melhor culto da minha vida. A palavra hoje vai ser mesmo poderosa, uma palavra de fé, uma palavra que Deus nos trouxe mesmo para nos aumentar mais e mais a nossa fé. E o tema que Ele colocou no meu coração é: quando Jesus está no barco, não há o que temer. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela, fala assim: quando Jesus está no barco, não há o que temer. Você também que está assistindo em casa, se tem alguém do seu lado, fala assim para ela: quando Jesus está no barco, não há o que temer. Se não tem ninguém na sua casa aí com você, eu mesmo vou falar para você agora: quando Jesus está no barco, não precisa temer, porque Jesus está com você, amém? Olha só, queridos, quando temos de fato Jesus no barco, no nosso barco, no barco da nossa vida, não há o que temer, não temos que ter medo. Mas muitas das vezes acontece que dizemos que nós acreditamos, que temos fé, mas chega na hora da tempestade, parece que a nossa fé sai, porque as pessoas geralmente na hora da tempestade deixam a dúvida entrar, e quando a dúvida entra, a fé sai. E isso aconteceu, queridos, com os discípulos de Jesus. Vamos ler então, a palavra está em Marcos 4, 35 ao 41. Marcos 4, 35, diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe: passemos para outro lado. Só um pouquinho, coloca lá o primeiro. Olha só, Jesus estava aqui dando na verdade uma promessa. Ele falou para os discípulos: passemos para o outro lado. Quando Jesus falou passemos para o outro lado, Ele estava garantindo que todos iriam chegar no outro lado. Vamos continuar? Diz assim no 36: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam de dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo. Jesus estava na popa dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? Não se importa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? 41 diz: e encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Fecha os seus olhos por um momentinho. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida, Senhor. E eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha agora, Senhor. Pai, me usa com o teu poder, com a tua graça, Senhor, com a tua graça. Espírito Santo, eu me diminuo para que tu cresças e apareças agora, Pai. Senhor, assim como o Senhor ministrou no meu coração forte essa palavra, que o Senhor venha ministrar em cada vida que está aqui hoje na igreja, os que estão acompanhando em casa também, que eles sejam tomados pela tua presença, Espírito Santo. Que nessa noite possa acontecer milagres, prodígios, maravilhas, que o Senhor fique à vontade. Espírito Santo de Deus, eu te peço, vem e enche esse lugar e toma esse lugar e toma as nossas vidas, meu Pai. Que essa palavra venha, Senhor, agora de encontro a cada coração e ela possa cair numa terra fértil, que cada um possa receber essa palavra e sair daqui não da mesma maneira que entrou, mas cheios de fé, convictos que quando o Senhor está conosco, não há o que temer, não há o que temer quando temos o Senhor Jesus. Então fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus, amém.
Amém? Então, queridos, aqui nós lemos a palavra. Então nós vemos ali que Jesus, ele estava ali com os discípulos e ele tinha dado uma promessa para os discípulos. Que o quê? Eles iam passar para o outro lado. Então quando Jesus falou isso, é porque realmente a palavra de Jesus estava garantindo que eles iriam atravessar. Só que começou o quê? Nós lemos ali, começou uma grande tempestade. Uma tempestade e começou a balançar o barco para lá e para cá. E então começou a entrar água no barco e os discípulos começaram a temer, começaram a ficar desesperados, começaram a achar que eles iam morrer. E enquanto eles estavam ali apavorados, temendo, deixaram o medo tomar conta deles, Jesus estava fazendo o que nós lemos? Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo na popa e entrando água no barco e o barco balançando, quase virando. E então os discípulos não se aguentaram de ver aquilo, Jesus dormindo, e eles vão lá e clamam: Mestre, Jesus, não se importa que nós pereçamos? Queridos, isso que aconteceu com os discípulos de Jesus acontece muitas das vezes com nós, comigo, com você. Eles viram, os discípulos de Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles andavam lado a lado, eles viam os milagres que Jesus fazia, e eram muitos. Mas, queridos, naquele momento da tempestade, eles deixaram o medo tomar conta, a dúvida entrou, o medo tomou conta deles. E nós não podemos deixar o medo tomar conta de nós, não podemos deixar a dúvida entrar na nossa vida, porque a Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fala assim comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus sem fé, queridos. E quando você deixa o medo entrar, a fé, ela sai. Fala assim comigo: quando eu deixo o medo entrar, a fé sai. Queridos, os discípulos esqueceram de uma coisa. Eles esqueceram que quem estava no barco era Jesus. E barco que tem Jesus, esse barco não afunda. Deixa eu falar mais uma vez para você. Levanta a sua mão, quero falar isso para você. Barco que tem Jesus não afunda. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir na sua vida. Quando você tem Jesus no seu barco, que você entrega a sua vida para Jesus, não tenha medo, o seu barco não vai afundar. Jesus está com você. Então recebe essa palavra, porque ela vai se cumprir. Quando recebem essa palavra, ela vai se cumprir na sua vida. Jesus, ele estava no barco, e dormindo ou acordado, Jesus estava no barco com os discípulos. E quem? Jesus é que manda na tempestade. Jesus, e os discípulos esqueceram disso nessa hora. E por quê? Eles focaram na tempestade. Eles esqueceram que o quê? Que o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, Senhor dos senhores, estava no barco. O grande eu sou estava no barco. E o grande eu sou, ele está no barco da sua vida. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir, não há o que temer. Quantas vezes esquecemos isso? Nós estamos aqui dentro da igreja mesmo, nós estamos orando, nós lemos a palavra, nós ouvimos a palavra, viemos no culto, saímos daqui cheios, mas chega na segunda-feira, quando a tempestade começa a soprar, e aí o que acontece? A fé sai, porque a dúvida entra. Nós não podemos deixar a dúvida entrar, não podemos deixar a fé sair. Porque quando Jesus está no barco, não há o que temer. E os discípulos fizeram isso, queridos. Eles começaram a temer, esqueceram que quem estava ali era Jesus. Ele estava com ele no barco. Nós não podemos esquecer que Jesus está conosco. Os discípulos esqueceram ali na hora da tempestade. Esqueceram o quê? Esqueceram os milagres que eles já tinham vivido, que eles viam Jesus fazer, e esqueceram disso. E muitas das vezes nós esquecemos dos milagres que vivemos.
Eu quero que você agora levante a sua mão. Eu tenho certeza que não há ninguém aqui que nunca recebeu um milagre. Quem recebeu um milagre já? Eu acredito que todos já receberam um milagre. Então por que é que na hora da tempestade, quando o mar começa a agitar e se levantar, por que você esquece e começa a temer? Nós não podemos esquecer e temer, porque se Deus fez um milagre ontem, Ele é o mesmo Deus que vai fazer hoje. Você recebe essa palavra? Deus não te deixa nunca, Ele jamais vai te abandonar. Aleluias. Então quando Jesus está no barco da nossa vida, não há o que temer. E os discípulos ali esqueceram disso, que Jesus, que fazia os milagres, estava com eles. Queridos, vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: barco que tem Jesus não afunda. Fala assim: barco que tem Jesus não afunda. Fala assim: você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir. O seu barco não vai afundar. O problema é que muitas das vezes a atenção maior nós colocamos na tempestade. Nós não colocamos em Jesus. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é o Deus que manda na tempestade. Quando Ele fala para, ela tem que obedecer, ela tem que parar. Então nós não podemos esquecer disso. Tantas vezes o inimigo sopra quando nós estamos passando pelas lutas, pelos gigantes que se levantam, as tempestades, e o inimigo sopra: cadê Jesus? Jesus se esqueceu de você? Cadê Jesus? Cadê o seu Deus? Olha o que você está passando. Escuta isso, deixa eu te falar uma coisa. Levanta a sua mão o mais alto que você pode. Deixa eu te dar um ouro agora. Nos seus piores dias, você vai viver os seus maiores milagres. Você recebe essa palavra? Olha aqui, eu vou falar mais uma vez. Nos seus piores dias, você vai viver os seus maiores milagres. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir. Aleluia. Porque Jesus, Ele é com você. Você também que está assistindo em casa, Jesus está com você. Os discípulos, eles viveram isso, eles viveram aquele milagre ali na hora. Eles viveram esse milagre. Eles estavam passando ali o pior momento deles, achando que ia morrer. Mas Jesus virou para a tempestade e disse: para, cala-te, mar, cala-te, para. E a tempestade cessou na hora. Queridos, na hora da tempestade, das lutas, até mesmo o sofrimento, nós chegamos a pensar assim. Chegamos a pensar que Jesus não se importa conosco, que nós estamos passando, porque muitas das vezes há um silêncio. Parece que Jesus se cala, parece que acontece com o silêncio, nós não começamos a ver, não vemos aos nossos olhos. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós não conseguimos ver, mas é nesses momentos que Jesus nos pega e nos carrega no braço, no colo. Muitas das vezes, nos momentos de sofrimento, nos momentos das lutas, Jesus está te carregando no colo, porque senão você não aguentaria, você não resistiria. E eu vou te falar mais uma vez esse ouro aqui. Acredite que nos piores dias você vai viver os maiores milagres da sua vida. Ainda esse ano você vai viver um milagre sobrenatural. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir. Você só não pode desistir, porque Ele é contigo. Eu não posso desistir, o apóstolo não pode desistir, porque Deus é conosco. Vocês que estão aqui, você que está em casa, você não pode desistir, porque Deus é com você. Mas agora que deixa eu te falar uma coisa. Acontece que na hora da tempestade, muitas pessoas têm pulado do barco que está Jesus. E como assim, apóstolo, pulado do barco que está Jesus? Porque na hora da tempestade, da luta, em vez de correr para a igreja, em vez de correr e orar, em vez de correr e ir para a célula, se afasta.
Ah, eu não vou mais na célula, eu não vou mais na igreja, eu estou passando por tanta luta e cada vez mais aumenta essa luta e eu vou parar, eu vou desistir. E é isso que acontece com muitos, pulam do barco que Jesus está. Jesus, Ele está aqui. Nós não podemos deixar de buscar, nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de jejuar, porque é Ele que nos sustenta. Jesus, quando Jesus está no barco, não há o que temer. Mas muita gente tem pulado do barco que Jesus está. Talvez você que está aqui nessa noite tenha passado uma grande luta. Talvez você que está aí na sua casa está passando por uma grande luta, uma tempestade se levantou. Mas talvez você não está passando nada. Glória a Deus. Mas essa palavra também é para você. Porque a palavra de Deus nos diz que no mundo teríamos aflições, passaríamos por aflições. Mas guarda essa palavra no seu coração, que quando você passar por um momento, de aflição, um momento que a tempestade se levantar, o gigante, não esquece dessa palavra, que Jesus está no seu barco, e barco que Jesus está não afunda nunca. Então guarda essa palavra no seu coração. Jesus está com você. A tempestade vai passar. Talvez essa tempestade tenha um nome. Foi uma enfermidade que alojou no seu corpo, ou alguém que você ama muito, de um familiar, de um amigo. Talvez seja no casamento, você está passando uma luta no casamento. Talvez seja com os filhos rebeldes, filhos nas drogas, filhos que não querem mais saber da igreja, de Jesus. Talvez seja na finança. As finanças estão fechadas, você está endividado, está com uma bola de neve, não sabe o que fazer. Talvez seja perseguição no seu trabalho. Eu não sei o que você está passando, qual tempestade, mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Não pula do barco. Não pula do barco. Não pula do barco que tem Jesus, não. Fica firme aqui na igreja. Fica firme, vai orar. Agora que é hora de buscar mais, agora que é hora de jejuar, agora que é hora de se levantar e agir a fé. Agora é hora, não pula do barco, não saia da presença de Deus. Porque na hora certa, Jesus, Ele vai se levantar e vai falar: a tempestade para, e ela vai ter que parar, porque ela tem que obedecer a voz de Jesus. Deixa eu te falar, tudo passa. A tempestade, ela vai passar. Vai vir a calmaria. E a tua bênção, o teu milagre vai chegar. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Vai se cumprir na sua vida. O teu milagre vai chegar. Por isso você não pode desistir. Não desista. Nós queremos tudo muitas vezes na nossa hora, no nosso tempo. Mas Jesus, Ele age na hora certa. Jesus tem a hora certa de agir. Ele nunca erra. Muitas das vezes, Jesus está no silêncio. Ele fica em silêncio para nós aprendermos. Olha que interessante aqui. Nós lemos lá que Jesus, Ele fazia o quê? Jesus, Ele dormia. Enquanto os discípulos estavam o quê? Desesperados, não é mesmo? Jesus estava dormindo ali. Sabe o que Jesus fez? Jesus provocou a oração dos discípulos, porque naquela hora os discípulos começaram a acordar. Jesus, mestre, nos ajuda, nos salva, mestre. Nós vamos morrer, nós vamos perecer. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que orar, nós temos que clamar. Vamos ler Jeremias 33:3. Jeremias 33 fala assim, ó: clama a mim. Primeiro está falando aqui para nós: clama a mim. E depois que eu e você clamarmos, Ele diz: e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então é dia de clamar. Hoje é dia de nós levantarmos um clamor, de você levantar um clamor, porque depois que você levantar esse clamor, Jesus vai responder coisas grandes para você. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir. Jeremias 29:13 também, olha só o que diz aqui: buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Para nós acharmos Jesus, para nós acharmos Deus, nós precisamos buscar. Então hoje é dia de buscar, hoje é dia de nos rendermos na presença dEle. Hoje é dia de você buscar, porque nós queremos viver milagres, nós queremos viver as curas, nós queremos viver restauração, nós queremos que as portas se abram, mas nós precisamos buscar, nós precisamos se entregar, nós precisamos mais de Deus, nós precisamos buscar a presença dEle, porque aí quanto mais nós buscarmos, mais glória dEle vai encher esse lugar, vai encher a sua vida, vai tomar a sua vida e milagres vai acontecer. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir, queridos. Muitos pulam do barco porque é mais fácil. É mais fácil desistir do que pagar o preço. O caminho fácil, desistir, é para os fracos. Deixa eu te falar uma coisa. E você não é fraco, você não é fraca. Sabe por quê? Porque a palavra diz que você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem te fortalece é Jesus. O Espírito Santo está na sua vida, é Ele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pular do barco, desistir, viver no caminho mais fácil, não se envolver com nada, ficar só sentado, não ter compromisso, viver nos vícios, viver desanimado, é viver do jeito que o diabo gosta. Olha que uma pessoa desanimada, ela fica do jeito que o diabo gosta. Nós não podemos ficar desanimados, nós temos que se lançar na presença do Mestre, nós precisamos se lançar na presença de Jesus. E hoje é dia de nós orarmos, de nós buscarmos mais, de nós nos lançarmos, nos rendermos na presença dEle. Então deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer para você, não desista, não pare, não pule do barco, não pule do barco, não saia da igreja. Aqui é o seu lugar, na presença de Jesus, que é o seu lugar. Fala assim comigo agora, bate no seu peito e fala assim: aqui é meu lugar, é na presença de Jesus é o meu lugar. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela, fala assim: aqui é o seu lugar. O caminho fácil é para os fracos. Fala assim: você não é fraco, você não é fraca, porque Jesus te fortalece. Fala assim: você recebe essa palavra, vai se cumprir, queridos. Lembre-se, quando Jesus está no barco, não há o que temer. Levanta suas mãos agora e recebe de novo o que eu vou falar. É nos seus piores dias que você vai viver, os maiores milagres. Jesus já tem preparado os milagres para você. A tua bênção está chegando. Então recebe, levanta sua mão e começa a falar: eu recebo, eu tomo posse, eu recebo. Sabe por quê? Jesus é o dono do seu barco, Jesus é o dono da sua vida, e vai se cumprir cada promessa que Deus tem preparado para a tua vida. Vai se cumprir, nenhuma vai se perder se você não desistir, se você ficar firme. Não tem tempestade nenhuma, não tem tempestade nenhuma que pode se levantar sobre a sua vida e impedir de você viver grandes milagres. Você recebe essa palavra?